Então vamos lá, expansão marítima portuguesa e espanhola, assunto bem tranquilo, bem rapidinho, né? Vou estar acompanhado por duas gatas nessa aula, né? Grande Lilo e grande Cocó, né? Então vamos lá. Para se falar da expansão marítima portuguesa e espanhola, é bom, antes disso, antes de falar especificamente de Portugal e Espanha, se faz necessário dar um contexto geral da Europa nesse momento histórico. Se tinha tido a queda da Constantinopla, o que era outrora a capital do Império Romano do Oriente, né? E como a Constantinopla era a principal cidade comercial de lá e ela servia como ponto de, como se fosse um pit stop para as linhas comerciais que iam para a Ásia, no que Constantinopla foi invadida pelos muçulmanos, foi-se necessário criar rotas alternativas para a Ásia, principalmente para a Índia, etc. E nisso se começou a expandir, começou a o comércio e as linhas marítimas que passam pelo Oceano Atlântico começaram a ganhar força, né? Também se teve o desenvolvimento das forças produtivas, que isso gerou o nascimento da burguesia, né? O sistema feudal, por isso, inclusive, ele estava caindo, né? Ele estava ruindo, porque ele era um sistema baseado na terra, né? Na ruralização da economia, sendo que essas novas forças produtivas, alavancadas pelo que deram origem também à classe burguesa, elas eram tipicamente urbanas, né? Ou seja, por exemplo, na Inglaterra se teve o cercamento dos campos para expulsar os camponeses dos, dos feudos, né? E fazer eles migrarem para as cidades para poder ter mão de obra para a indústria têxtil. Então era um momento na qual o sistema feudal estava caindo, estava se tendo um grande êxodo rural e é isso. O capitalismo estava começando, estava no seu momento embrionário, né? É o que a gente chama de mercantilismo. O mercantilismo estava surgindo, que é o processo, que é nada mais nada menos que o processo histórico de transição do feudalismo para o capitalismo, né? Estava tendo também a formação dos estados nacionais, principalmente apoiados pela burguesia, porque o que acontecia no feudalismo eram vários pequenos reinos, né? Vários, por exemplo, no que viria a ser Portugal, era Leão. Em, na Espanha era Navarra, Castela, Leão, Aragão, né? Só que isso era muito ruim para essa classe que estava começando a ascender economicamente e posteriormente politicamente, que é a burguesia. Porque cada pequeno reino tinha a sua própria moeda, sua própria língua, seus próprios dialetos, e isso dificultava o comércio, né? A burguesia, principalmente dessa época, era uma burguesia muito ligada ao comércio de mercadorias. E então isso fez com que a burguesia de toda a Europa começasse a financiar determinadas monarquias, e essas determinadas monarquias começaram um processo de expansão e de absorção dos outros reinos, né? O que fez com que se formassem como espécies de grandes reinos, né? E a partir do ponto que tais burguesias precisaram delimitar o seu mercado consumidor, ou seja, por exemplo, para a burguesia da Espanha não competir tanto com a burguesia de Portugal, começaram a se traçar as fronteiras, né? Então, tipo, daqui para cá é vocês cuidam do comércio e daqui para lá a gente que cuida. E esse processo todo deu origem à formação dos Estados Nacionais. É um pouco difícil imaginar como era antes, porque a gente já nasceu num mundo muito delimitado, né? Mas antes, principalmente na época antes no século 13, 12 para trás, não se tinha muito essa divisão de aqui começa Portugal, aqui começa Espanha. Era algo muito aqui começa Navarra, aqui começa Aragão. Não era assim que funcionava, não tinha fronteiras tão delimitadas. Era algo mais, por exemplo, se eu sou vassalo de um suzerano que responde ao rei de Aragão, eu aqui, nosso feudo está em Aragão. Mas eu poderia, se eu virasse vassalo do rei de Leão, o nosso feudo agora passava a ser parte de Leão, entende? Não tinham fronteiras tão delimitadas como é hoje em dia, né? Outro ponto que fortaleceu
que serve para o contexto geral da época, era o forte intercâmbio cultural com os árabes, né? Os árabes que estavam fazendo sua expansão ao longo da Europa. Nesse momento, essa expansão já estava começando a se retrair, né? Porque já estava tendo a contraofensiva dos reinos cristãos, dos reinos católicos, mas ainda assim esse intercâmbio cultural com os árabes foi muito importante para o desenvolvimento do comércio, porque os árabes, principalmente no Oriente Médio, tinham rotas comerciais muito complexas e muito bem elaboradas, algo que tinha sumido da Europa desde a queda do Império Romano. Então esse intercâmbio cultural fez com que gerou o aceleramento do renascimento comercial europeu, né? Outro fator que vai ser importante mais para frente vai ser a Contra-Reforma Católica, né? Porque a Igreja Católica precisava de novos fiéis, precisava reafirmar o seu poder como instituição, né? Devido à crescente reforma protestante que estava tendo. E isso fez com que a Igreja Católica começasse a patrocinar as incursões para a América, né? Mas agora que a gente já falou do contexto geral, vale a vamos começar a falar especificamente da formação de Portugal e Espanha, para depois a gente falar da expansão marítima que eles tiveram. O que acontece é que no fim do século XI, né, na Península Ibérica, tinham quatro grandes reinos cristãos, né, Leão, Castela, Navarra e Aragão. Nessa época, Portugal era só um condado de Leão, era como se fosse uma cidade, né, não existia o reino de Portugal. E você consegue observar que metade, toda um pouco acima da metade da península estava sendo ocupada pelos muçulmanos, né? O que acontece que no século XII, no início do século XII, os reinos de Leão, Castela, Navarra e Aragão se juntam para começar a expulsar os muçulmanos daquela região e retomar aquele território para si. E no meio desse processo, o, o, o senhor feudal, por assim dizer, do condado portucalense ele funda, ele se torna independente de Leão e ele funda o Reino de Portugal, né? Não é necessário saber o nome dele, inclusive agora eu até esqueci, mas enfim, se quiser pesquisar é coisinha rápida. Depois, já no século XIII, já se tem praticamente a expulsão completa dos muçulmanos e a afirmação de Portugal como um reino único, né? Também se tem a união dos reinos de Leão e Castela, é uma união que se dá pelo casamento, né? Porque esses dois reinos é aquela coisa básica. Eram dois reinos que tinham muitos conflitos, né? Muitos muitos atritos entre si e para não haver tanto derramamento de sangue, as duas dinastias, as duas monarquias casaram o filho de uma com o filho de outra e unificaram os reinos em uma dinastia só, né? Posteriormente, o reino de Navarra e o reino de Aragão também vão ser anexados por Castela e vai virar o que hoje a gente conhece como Espanha, né? Inclusive, o condado de Barcelona, ele não está aí no mapa, mas se eu não me engano ele fica aqui. Até, até hoje, na verdade o condado da Catalunha, né, como um todo, até hoje, nessa época, era uma região mais independente do reino de Castela, do reino de Aragão, e até hoje se tem um forte movimento que luta pela independência lá, né? Mas algo pouco análogo do que já aconteceu aqui em Pernambuco, né? No Brasil, quando a gente vai falar de Brasil, né? Mas enfim, continuando aqui. Nesse contexto da afirmação do Estado Nacional Português, se faz necessário falar da Revolução de Avis. A Revolução de Avis aconteceu depois que o Estado Nacional de Portugal já estava formado, né? Nessa época, o atual rei era o Dom Fernando I, só que ele morre sem ter nenhum herdeiro homem direto. Então, o filho dele, ele morreu sem deixar filho. Mas ele tinha uma filha. E essa filha era casada com o reino de Castela, porque o reino de Castela e o reino de Portugal tinham vários embates, tinham vários atritos, né? E para amenizar isso, eles casaram a filha do Dom Fernando I com um, um dos filhos do rei com o próprio rei de Castela, né? Só que aí, quando o Dom Fernando I morre, ele não tem um filho, mas ele tem um neto, que era, né, filho da filha dele. Só que aí esse neto ele ainda era uma criança, então em vez de
pelo que seria a lei, a esposa dele assumir como regente para quando o neto dele chegasse à idade de para poder reinar, né? É, o que aconteceu é que o reino de Portugal ia ficar sob o domínio do rei de Castela, né? Isso foi quase que um golpe político, né? Que a monarquia de Castela tentou dar, né? Só que esse tiro sai pela culatra, porque esse movimento não recebe apoio da burguesia portuguesa, né? Porque essa burguesia tinha receio que com o rei de Castela virando o novo regente de Portugal, ele ia assumir Portugal, poderia ser anexada ao reino de Castela, e como o reino de Castela nessa época ainda era um um reino tipicamente feudal, eles ainda não tinham passado por uma transição que Portugal já estava passando de se tornar um reino feudal para um reino mais urbano, para um reino mais ligado ao comércio. Essa burguesia portuguesa ficou com medo que, com esse casamento, com essa anexação de Portugal por Castela, eles começassem a perder força e tal, e as direções que o reino fosse seguir se prejudicassem eles. Nesse contexto, a burguesia portuguesa apoia o Dom João de Avis, que era um filho bastardo do Dom Fernando I. Se tem toda uma série de batalhas para ver quem vai assumir o trono, né? No fim dessas batalhas, o Dom João de Avis é vitorioso, ele vira o novo rei de Portugal e instaura a dinastia de Avis, né? Esse conflito, eu, eu assim, não se precisa saber em tantos detalhes quanto eu falei agora. Você só precisa entender que, pô, o rei morreu, ele não tinha nenhum sucessor, a monarquia de Castela, que viria a ser monarquia da Espanha, tentou aproveitar isso para anexar Portugal, porque a filha dele era casada com o rei de Castela logo, né? Só que a burguesia portuguesa não quis isso e ele, ela apoiou um filho bastardo do rei falecido para virar o novo rei. Acabou que houve esse choque entre a burguesia de Portugal e essa nobreza castelhense, e acabou que quem saiu vitorioso foi o Dom João de Avis, junto com essa burguesia portuguesa, e ele virou o novo rei de Portugal, né? Agora, continuando, agora que já conseguimos concluir esse bloco de formação dos dois estados nacionais, tanto português quanto espanhol, agora é só falar da expansão marítima. E não tem muito mistério aqui. A gente pode citar quatro principais pilares para essa expansão, né? O primeiro é o pilar econômico, que, na verdade, mais até. Tem o pilar geográfico, então, por exemplo, você vê lá no mapa certinho da Europa que quem está mais perto das Américas é Portugal e Espanha. Ou seja, era realmente menos mar para eles navegarem, o que facilitou essa expansão e esse descobrimento. Eu falo descobrimento porque já se tinha ciência que a América existia nessa época. Eles não tinham ciência que era tipo um novo continente. Mas desde os anos 1000, povos vindos da Dinamarca, da Noruega, já tinham vindo aqui para a América do Norte, né? Se tem relatos e tal, achados arqueológicos que comprovam a vinda do que seriam os vikings aqui na América. Só que teve todo um rolo e tal, que eles acabaram voltando, eles não firmaram colônias aqui, por isso que hoje a gente fala português e não norueguês ou finlandês, né? Mas enfim, os europeus se tinham ciência que tinha terras para cá, mas eles não tinham noção do tamanho dessas terras, né? Então, o motivo geográfico facilitou essa expansão. Se tem um motivo econômico, porque essa burguesia muito ligada ao comércio tinha interesse em explorar essas novas terras. Falando agora especificamente do caso português e do caso espanhol também, o que se acontecia é que essa burguesia estava lucrando muito com o comércio de escravos na África. Então, Portugal, a partir do Tratado de Tordesilhas, principalmente, isso vem o Tratado de Tordesilhas é o posterior a esse processo de descobrimento da América, mas ele se faz relevante aqui. Você vê que lá no Tratado de Tordesilhas, quem fica com a costa africana é Portugal. Por quê? Já nessa época do pré-descobrimento da América, Portugal já estava fazendo um processo de expansão pela costa africana e já tinha iniciado o processo de
comércio de escravizados. E essa burguesia ligada a esse comércio de escravizados é, com, conseguia era um comércio muito era uma atividade muito lucrativa para essa burguesia, e com esse lucro, com essa balança comercial positiva que eles que eles obtinham através do comércio de escravos, eles conseguiram usar esse todo esse dinheiro, né, que estava vindo do comércio de escravos para financiar as expansões para a América, né? Também se tem um motivo político, porque os dois é, o reino, o Estado Nacional de Portugal e de Espanha, principalmente de Portugal, eles conseguiram se formar, se fixar muito antes dos outros estados nacionais. Por exemplo, a Alemanha só vai se formar como Alemanha em 1900. A Inglaterra, 1700, né? E por aí vai. Já Portugal e Espanha, em 1400, 1500, eles já estavam se formando, né? Isso é isso acontece devido a diversos fatores históricos, né? Nunca se teve nenhum grande conflito continuado nesses territórios, então nunca se teve algo como análogo a, por exemplo, uma guerra dos 100 anos em Portugal ou em Espanha, né? E é isso, né? Teve também um motivo religioso, porque, como eu já falei antes, a Igreja Católica estava começando a enfrentar a Reforma Protestante, e ela também tinha sido derrotada nas Cruzadas, né? A reconquista de Jerusalém falhou, né? E a Igreja Católica vê nessa expansão para as Américas, nessa, nesse, nessa busca por novas terras, uma oportunidade para também achar novos fiéis. E a Igreja Católica começa a patrocinar com força essa série de incursões à América, né? Também se tem o motivo tecnológico, como eu já falei. Isso era um momento na qual as forças produtivas na Europa estavam sofrendo um rápido desenvolvimento, né? Também devido a... Falando agora do caso específico de Portugal e de Espanha, eles herdaram muitos instrumentos de navegação que eram muçulmanos, porque os muçulmanos ocuparam a Península Ibérica por 4 séculos, se eu não me engano. E depois do processo de expulsão, muito da ciência e da tecnologia que eles tinham acesso foi deixada para trás. E o reino de Portugal, o reino de Espanha, conseguiu aproveitar todo esse conhecimento, seja instrumentos náuticos e etc. Porque o, o Império Muçulmano, o Império Árabe, ele era muito desenvolvido, né, no aspecto que se tem respeito à navegação. Eles, por eles estarem ali no Oriente Médio, eles praticamente controlavam todo o comércio pelo mar Mediterrâneo nessa época. Ou seja, eles tinham muito um desenvolvimento marítimo, uma tecnologia ligada à parte marítima muito desenvolvida, né? E é basicamente isso. Esse não tem mais nada a ser falado a respeito da expansão marítima portuguesa e espanhola, né? Se tem, eu não cheguei a citar os casos em particular do Cristóvão Colombo, né? E do Pedro Álvares Cabral, mas eu acho que isso é tão conhecimento geral que nem é necessário. Eu falei mais dos motivos para qual esse processo ocorreu, né?